Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. O meu nome é João Fernandes e dando continuidade à série de 20 vídeos sobre os grandes segredos da humanidade, nós vamos falar hoje sobre Depois da Luz Consoladora, Trevas em Ação, que nós já vamos entrar mais nessa questão da transição que nós estamos vivendo hoje, tá? Segundo André Luiz, no livro A Segunda Morte, que não foi psicografado por Chico Xavier, foi outro médium que psicografou, foram necessários 1000 anos para que Jesus conseguisse adensar, modificar o seu perispírito para reencarnar no planeta Terra. E aqueles espíritos mais trevosos, mais problemáticos, foram retirados para não complicar o trabalho de Jesus, que já seria bastante complexo. Então houve aquela perseguição, aqueles problemas todos. Particularmente, nós discordamos daquela questão lá da tentação de Jesus no deserto, porque um espírito puro ele não sofre tentação de nada, e pior ainda, por um ser que está submetido a ele dentro da hierarquia espiritual. O inferior não comanda o superior. Isso é uma coisa lógica, mas a gente tem que falar, porque tem pessoas que acreditam no contrário. Tá? O inferior não submete o superior, jamais. Essa história de tentação de Jesus, isso e aquilo, isso é mais uma simbologia, uma história. Não acreditamos que tenha sido verdade. Nós não acreditamos que tenha sido verdade. Né? A partir desse momento em que a luz consoladora chegou, o planeta Terra passou de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Nascimento de Jesus aqui na Terra. E todos os outros grandes avatares do passado, em teoria, se coloca que eles nasceram de uma mulher virgem. Buda era filho de Maia, que era virgem. Maia, em sânscrito, quer dizer ilusão. Mitra, que é o personagem que nasceu no dia 25 de dezembro, era filho de uma virgem, segundo as tradições, né? E a Igreja Católica assimilou aquela data e colocou, como era o personagem mais divulgado no Oriente Médio, a Igreja Católica adotou essa simbologia de Mitra, colocou Jesus nascendo no dia 25 de dezembro também. Depois da partida de Jesus, houve muita movimentação na espiritualidade para interferir no andamento da evolução planetária. Essa interferência se deu da seguinte maneira: todo apóstolo, todo mensageiro da palavra do Mestre Jesus foi perseguido, preso, sofreu inúmeros problemas, e João foi para a ilha de Patmos, na Grécia, onde ele recebeu as visões que ele colocou em forma de simbologia no livro chamado Apocalipse. E muitos problemas decorreram a partir da desencarnação do Mestre. Vamos lembrar que nos mundos superiores
a desencarnação não é semelhante à nossa aqui. O processo ele decorre de uma maneira diferente. O corpo, depois que o espírito abandona o corpo, ele passa por um processo de desintegração. E Jesus era um espírito superior, é um espírito superior. Então o corpo dele não ficou apodrecendo na tumba, como se fala. O aparecimento dele depois da sua crucificação está enquadrado dentro de um fenômeno espírita denominado ectoplasmia ou materialização. Nós vamos fazer um vídeo depois só sobre isso, explicando para as pessoas como acontece esse processo. Então, que Jesus foi para os céus, para ele ir em corpo físico para o céu teria que ser matéria, teria que ser material. E isso não faz sentido. São coisas que são colocadas assim para confundir a cabeça das pessoas, mas basta que se raciocine para que se perceba que com esse corpo físico aqui existe uma possibilidade de repente, para uma dimensão paralela, para uma realidade alternativa. Mas isso não é o céu. Existem vários relatos aí que nós já abordamos sobre essa questão, depois nós vamos comentar novamente. Então, depois da partida de Jesus, houve perseguição, o circo romano lá, o Coliseu, os adeptos do Cristo foram mortos ali, flechas que eram disparadas contra eles, eram leões que devoravam, eram gladiadores que matavam essas pessoas. Em outras situações, elas eram amarradas em postes e incendiadas. Então, esse foi o destino dos primeiros seguidores do cristianismo. E tudo isso feito por quem não interessava que essa mensagem fosse divulgada, propagada pelo planeta. Então, vocês sabem de qual tipo de personagem nós estamos falando. Então, houve a perseguição para que a luz não fosse espalhada. Sem luz, os seres humanos vivem nas trevas da ignorância. Sem luz, eles não têm uma visão, uma percepção do futuro. Eles não têm esperança. Aí uma pessoa sem esperança, ela abre as portas para o materialismo, para o imediatismo, e é essa situação que interessa às elites dominantes. Uma pessoa voltada com a sua atenção exclusivamente para a matéria, esquecendo o espírito. Não interessa para eles que se pense em espírito, Deus, e nada disso. Então, vários foram os problemas decorridos daí. Depois, a religião romana adotou o catolicismo, passou a ser religião oficial do Estado romano, depois de muito tempo, de muita luta, de muitos conflitos. Mas isso aconteceu muitos anos depois da desencarnação de Jesus. Muitas alterações, muitas coisas foram inseridas ali, até porque não era uma religião com material escrito. Muita coisa havia se perdido, muita coisa foi copiada, e cada um que copiava
copiava do seu jeito, de acordo com o seu entendimento, que nem sempre corresponde à mensagem original, todo mundo sabe disso. E os seres humanos, no geral, o contexto de massa, está preso a rituais. Todas as religiões antigas que já existiam na época de Jesus eram religiões tribais, com rituais para isso, rituais para aquilo, para chamar a atenção das pessoas, para direcionar o pensamento das pessoas e para facilitar o comando concentrado em cima dessas pessoas. Então, o catolicismo também se transformou numa religião assim, cheia de rituais que Jesus não usou, não ensinou para ninguém. Um responsável pela palavra dele na terra, que se tornou o Papa, e Jesus não instituiu nenhum Papa, não fundou nenhuma igreja, não fundou nenhuma religião. Ele trouxe conceitos, ideias referentes à vida do homem na terra e referentes ao nosso Pai Criador, Deus Pai e Mãe. Foi isso que ele fez. E para isso não tem necessidade de criar religião nenhuma. Basta se ter esse conhecimento do que significa a nossa vida na Terra, do contexto espiritual que está ligado a essa vida e de um responsável maior por tudo isso que quer o melhor para nós, nos criou para a felicidade e não para a tristeza eterna de um inferno hipotético. Então, essas questões aí precisam ser muito bem mensuradas para que se não caia na infantilidade de muitas religiões. Dessa forma, nós tivemos papas bastante complicados, em nada condizentes com a posição que eles ocupavam, as atitudes e os pensamentos deles não eram condizentes com a posição que eles ocupavam. Por que motivo isso aconteceu? Porque o domínio de quem estava na situação era de quem queria comandar a massa humana. E qual o melhor jeito de comandar a massa humana? É através do medo. Olha a situação que nós estamos vivendo hoje e vê se não é a aplicação do mesmo conceito, do medo, do terror. Tinha o céu para quem era bom e o inferno para quem era mau. Aí, depois de um momento, alguém questionou: tá, mas e quem não fez o mal e não fez o bem? Uma criança que morreu em tenra idade ou logo após o parto, ela não fez o bem para ir para o céu e também não fez o mal para ir para o inferno. Para onde vai essa criança? Aí criaram o purgatório, criaram um limbo, que Jesus não mencionou a existência. Então, são concepções para complicar o pensamento humano sobre uma coisa que ele não conhece. Nenhum ser humano foi ver purgatório, limbo, inferno, céu, nem nada disso. Dante Alighieri, ele foi conduzido em espírito para regiões trevosas da espiritualidade, regiões que são bem complicadas, e devido ao seu pensamento católico, ele entendeu aquilo ali como sendo o inferno. É uma região habitada por espíritos completamente desequilibrados e
O espírito cria o ambiente em volta dele. Vários espíritos desequilibrados vão criar um ambiente desequilibrado em volta deles. E é assim que a gente deve entender. Então, depois nós vamos falar mais adiante da Idade Média, mas tiveram cruzadas e guerras santas. Guerra santa. Olha, isso não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Nenhuma pessoa de bom senso entende uma coisa assim dessa proporção, quando a mensagem de Jesus é uma mensagem pacífica. Ah, mas ele falou da espada. A espada é a divisão do pensamento daquele que está errado e daquele que está certo. Eu não tenho que bater palma para quem está errado para conviver com aquela pessoa, não. A espada corta esses laços aí. Quer pensar errado, pense errado lá no seu canto, que eu penso certo no meu. Esse é o conceito. Ele não veio trazer espada para fazer guerra nenhuma, não. Por isso que os judeus estão até hoje esperando o Messias deles, que é o Messias que eles acreditam que vai nascer, vai trazer uma espada e vai fazer com que eles dominem o planeta. E não é por aí. Então as trevas atacaram justamente no ponto mais sensível da humanidade, que é a religião. Os romanos, quando chegavam e dominavam o território, eles se envolviam em tudo, menos nas questões religiosas, porque eles já sabiam que iriam provocar a guerra com mais mortes ainda do que as guerras normais que eles estavam habituados. E tudo isso acontece porque o ser humano não conhece a si mesmo, não conhece o próximo. No pórtico de entrada do templo de Delfos, estava escrito em relevo uma frase assim: Ansrus logum te autem. Foi traduzido para o latim Homo nos te ipsum. Traduzido para o português: Homem, conhece-te a ti mesmo. E o ser humano até hoje não conhece a si mesmo, as suas potencialidades, a força interior, o pontinho da divindade que está presente dentro dele. O ser humano desconhece isso. E como ele desconhece isso, ele se julga uma criatura perecível e que acabou, não sobra nada. O ser humano foi levado ao materialismo. Ao mesmo tempo que as trevas agiram na religião, elas agiram na ciência, voltando o pensamento humano para a matéria e esquecendo o espírito, esquecendo Deus, Criador. Em todos os pontos houve e ainda há essa ação das forças trevosas direcionando o pensamento das pessoas e as pessoas aceitando e cada vez mais sendo direcionadas pelo medo, pelo terror, pela desinformação e o homem, que é o único animal que tem o maior grau de racionalidade, se torna igual um gado sendo conduzido pelo medo, pelo terror, em detrimento da sua inteligência, para benefício de quem está no comando e não quer sair do comando. Então aqui a gente já vê mais evidente a ação de todas essas forças direcionando
o ser humano para o abate, e o ser humano ainda sendo favorável a quem está direcionando a ele para ser abatido. A força das trevas está intensificada. Está sendo combatida? Está. Mas ela não está fraca porque está sendo combatida. Mas a vitória, com certeza, é a da luz. Jamais o mal vai vencer e dominar um planeta. Isso aí jamais vai acontecer. Com todos esses acontecimentos se dando aqui no planeta, nós vemos a seguinte situação: nosso entendimento particular. Se não houvesse uma interferência espiritual, se não houvesse uma interferência de seres de fora daqui nos auxiliando em todo esse processo, a humanidade já teria caído na escravidão que foi projetada lá atrás nas agendas do pessoal das trevas. Que pela agenda deles, em 2050, o pessoal mais idoso já teria falecido, queria restar somente o pessoal mais novo, que nós vemos aí como é que está, infelizmente, uma boa parcela da nossa juventude, lutando por causas de partido comunista, liberação de droga, de aborto, sexo livre e outras coisas mais, com a mente já completamente distorcida, ideal para ser comandada, ideal para ser direcionada, ideal para ir por conta própria para o abate, bastando um estalo de dedo de quem comanda. E a pessoa vai rindo, feliz da vida, para o abate, porque, como diz popularmente, já está com a cabeça feita, já está acostumada a raciocinar pela cabeça do outro, que falou, isso é assim, o resto é mentira. Então, o resto é mentira e isso é assim. Para que parar para pensar sobre as coisas? E até mesmo porque, convenhamos, eu tenho 61 anos, eu vejo a educação hoje e a educação na época que eu estava na escola, coisas que eu aprendi no antigo primário, não é ensinado hoje em quem está em graus mais elevados. Noções de latim, noções de francês, OSPB e outras situações aí, isso não passa mais. As pessoas usam um idioma precário, com palavras que só eles conseguem entender, escrevendo errado, não sabendo interpretar um texto. E a pessoa vem e diz que a juventude é o futuro do Brasil. Por essa juventude que está aí, o Brasil não tem futuro. Agora, pela juventude que está reencarnando aqui, vindo de outros lugares e com maior nível de esclarecimento, aí tem. Porque pelo que já está presente hoje aqui na Terra, aqui, não tem futuro. Meus amigos e minhas amigas, nós esperamos que vocês tenham gostado. Esse vídeo é o número 11 de 20 vídeos. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Todos os dias, às 20h15, um vídeo novo é disponibilizado. Segunda, quarta e sexta é sobre transição planetária e ou geopolítica. Terça, quinta, sábado e domingo
É um vídeo curtinho de 1 minuto, 2 minutos, com informações sobre um dos nossos livros. Nós temos mais de 180 livros publicados, a maioria na Amazon, em formato impresso e formato digital. Vocês podem ver no link aqui do nosso site, do nosso blog. E caso vocês queiram, também podem participar do nosso grupo no Telegram, que é canal Ano Luz, que o link também está aqui debaixo. Nós agradecemos muito a presença de vocês aqui, ouvindo as nossas palavras e nos vendo. E fiquem com Deus.